Entrevista no CNN Novo Dia, porque em instantes a proposta da reforma tributária vai ser discutida por governadores com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E é sobre isso, então, que a gente conversa agora com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ao vivo aqui com a gente. Governador, sempre um prazer. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Carol. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Alegria estar com vocês também. Bem, governador, estamos na expectativa com relação a essas conversas entre os governadores e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ontem, inclusive, o governador Rodrigo Pacheco, ao falar sobre a reforma tributária, ele disse que todos têm que ceder um pouco. Até onde os governadores estão dispostos a ceder? No caso específico do Espírito Santo, até onde o Estado do Espírito Santo está disposto a ceder nessa conversa? Bem, Carol, eu concordo com o presidente Rodrigo Pacheco, acho que todos têm que ceder um pouco. Acho que o princípio e a essência da reforma tributária está aprovada pela grande maioria da população brasileira e, naturalmente, pelos governadores do Brasil. Mas uma reforma tributária, ela não pode ser ela não pode ser um instrumento de concentração de riqueza em estados já mais ricos e mais populosos. Então, é preciso que, neste momento, a gente possa ter as mudanças necessárias, o aperfeiçoamento, não as mudanças, o aperfeiçoamento necessário para que os estados menores em população, mais pobres, possam ter compensações, instrumentos que façam a compensação de um sistema que vai privilegiar e favorecer a cobrança no destino, na área do consumo, no local do consumo. Quando você tem um sistema tributário que favorece, que prestigia o consumo, isso favorece estados populosos. Então, é bom que a gente tenha compensações. E quais são essas compensações? É uma transição federativa mais longa, que já foi aprovada na Câmara, e a transição federativa está adequada do jeito que foi aprovado na Câmara. Um seguro receita, que garanta a receita da média de 24 a 28, como está estabelecido também na emenda aprovada na Câmara, e que vá corrigindo essa receita a cada ano pelo INPC, e que garanta uma distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional, que possa ajudar esses estados com menor população a ter um volume de recursos para investir em infraestrutura, em tecnologia, na boa prestação de serviço, para que nós possamos atrair pessoas para o nosso estado e ofertar qualidade de vida aos nossos moradores, da mesma forma que os estados populosos terão. O Espírito Santo, ele conseguiu, nesses últimos anos, nesse caos tributário que a gente está vivendo, ele conseguiu alcançar uma nota de gestão fiscal máxima desde 2012. A gente é o estado responsável na área fiscal. Somos um estado com capacidade de investimento, temos estabilidade política. O único estado do Brasil a ter um fundo soberano que usa recursos dos ROIs para poder atrair novos investimentos. Então, uma reforma tributária não pode vir para poder desorganizar os estados que conseguiram se organizar neste período com o atual sistema tributário nacional. Governadora Elaine Bache, nossa analista de economia, também tem uma pergunta. Por favor, Elaine. Obrigada pelo seu tempo, governadora, aqui no Novo Dia. Queria tocar num tema aí que tem sido muito polêmico e continua aí com vários pontos em discussão, que é o Conselho Federativo. Queria entender do senhor, nesse desenho que está hoje do Conselho Federativo, que vai receber aí os impostos dos municípios, né, o ISS e o ICMS dos estados, por meio do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Todo esse desenho que a gente tem agora do Conselho Federativo, qual que é a opinião do senhor? O desenho está ok. O que significa o desenho? 54 membros, 27 representantes dos estados, um de cada estado, e 27 representantes dos municípios, que aí as suas instituições definirão a forma de participação. O que não está adequado para uma parte dos estados é a governança desse conselho. Esse conselho é um conselho de estados e municípios.
e a governança ficou definido que o peso da população será um critério importante nessa governança, o que nós não concordamos, porque, como eu disse, a reforma tributária, a proposta de reforma tributária já prestigia os estados com maior população. Então é preciso democratizar, equilibrar, fazer pesos e contrapesos neste processo. Então nós defendemos que o critério a ser usado na governança, nas decisões do Conselho Federativo, seja o critério das regiões, as 5 regiões do Brasil, na hora da votação. Se uma proposta tiver o apoio de pelo menos 50% das 5 regiões, dos votos das 5 regiões, essa proposta tem condições de ser aprovada. Aprovada por maioria, tem também que ser aprovada por no mínimo 50% dos membros de cada região do Brasil. Isso, você não tira o peso da população, mas estabelece um critério regional que é fundamental para eu poder cumprir, para nós podermos cumprir aquilo que eu falei. Uma proposta de reforma do sistema tributário precisa levar em consideração a democratização dos recursos para que a gente não tenha concentração de riqueza e de poder nas mãos de alguns estados. Então, essa é a grande preocupação que o Senado, como Casa da Federação, vai ter que fazer para que a gente busque este equilíbrio. O sistema tributário brasileiro não pode ser instrumento de desigualdade federativa no nosso país. Governador, Larissa Rodrigues também tem uma pergunta direto de Brasília. Por favor, Larissa. Bom dia, governador. Obrigada mais uma vez por falar com a gente. Governador, o senhor falava do Fundo de Desenvolvimento e eu queria aproveitar também essa situação, trazer um pouquinho para a política, que é o que eu cubro. O quanto se entrou nessa discussão também, não só do Fundo de Desenvolvimento, como também até a questão do Conselho, né, de montagem, de representação dos estados nessa reforma tributária. O senhor é governador de um estado ali do Sudeste, mas é considerado um estado até menos... eu não vou falar menor, né? Mas menor em representação financeira, se a gente comparar em população. Menor em população, exatamente. Se a gente comparar também com São Paulo, Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, teve toda aquela movimentação de juntar o Sul com o Sudeste contra, vou abrir aspas, a questão do Nordeste. Como que fica o Espírito Santo nessa relação, até para brigar por uma representação maior nesse Conselho e no Fundo de Desenvolvimento Regional também? Nós, na articulação da reforma tributária, nós não vamos nos organizar por consórcio. É lógico que, tirando o Espírito Santo, os estados do Sul e do Sudeste têm uma posição mais em sintonia, mais em harmonia. Mas o Espírito Santo vai se articular com os estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste com relação aos critérios de distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional, com relação à governança do Conselho Federativo e alguns outros temas, com relação aos benefícios fiscais, aos incentivos fiscais. Então, assim, nós não temos no consórcio um instrumento de busca de posições unificadas, até porque neste momento que é o momento da definição dos detalhes de um sistema tributário, compreendendo que a síntese, a essência da reforma, ela já está aprovada, né, e que agora a gente discute detalhes, e dizem que o detalhe é o mais importante, mas a gente discute o detalhe neste momento. Então, nós agora vamos buscar os interesses de cada estado. Eu tenho que defender um sistema tributário, né, nacional, novo, tenho que defender, mesmo que não seja bom para o estado do Espírito Santo, né? Então estou buscando compensações para que o nosso estado não fique prejudicado. Nosso estado é mais produtor do que consumidor. Nosso estado é um estado com população pequena, como você disse, mas é um estado que produz mais do que consome. Mas é um estado que fez seu dever de casa. É um estado que, eu já repito, é nota A há mais de 10 anos na gestão fiscal, tem capacidade de investimento, tem organização política e administrativa. Então, nós fizemos nosso dever de casa nesse caos tributário. Não pode agora vir um sistema tributário que nos prejudique. Então, assim, nós não vamos lutar e nem estabelecer uma disputa de região com outra região.
O que nós queremos é buscar os nossos interesses. O meu aliado pode estar no Amazonas, pode estar no Pará, pode estar no Mato Grosso do Sul, pode estar em Goiás, pode estar em diversos outros pontos do país, para que eu possa, aprovando a essência da reforma tributária, eu possa defender os interesses do Estado do Espírito Santo. Governador, falamos aqui bastante de reforma tributária, mas vou encerrar aqui a nossa conversa falando sobre uma outra reforma que está em discussão. Essa ainda não está avançando, pelo menos em passos concretos, que é a reforma ministerial. Porque o seu partido, o PSB, está na berlinda. Há informações de que Márcio França, ele deixaria o Ministério de Portos e Aeroportos, talvez migraria para uma outra pasta. Não se sabe ainda para qual, se é que continuaria com alguma pasta. Também há informações de que o Ministério do Vice-Presidente Geraldo Alckmin seria desmembrado. Enfim, são várias as discussões que envolvem a legenda, que envolvem o PSB. Em que medida essa alteração da posição da legenda na esplanada dos ministérios e até mesmo essa discussão que estamos acompanhando, tudo isso pode fragilizar o apoio do partido ao governo Lula? Bem, fragilizar o apoio, não. Né? Nós temos um compromisso com o Brasil, temos um compromisso com o projeto que o presidente Lula lidera. E é difícil quem governa um Estado como eu governo, que tem o direito de fazer mudança na equipe na hora que eu achar que devo fazer, opinar sobre um outro gestor que governa o Brasil sem compreender e sem viver as dificuldades que o presidente Lula está vivendo. Eu sei que é preciso ampliar a base política no Congresso Nacional. O maior desafio do presidente Lula é ser um presidente progressista lidando com um Congresso conservador. Então é o desafio permanente que o presidente Lula vai ter, e mesmo compondo com partidos do centro, ele vai continuar agindo diretamente, vai precisar continuar agindo diretamente, além dos seus ministros, ele vai ter que atuar. Agora, eu posso observar como dirigente partidário de que o PSB sempre foi um partido, desde a pré-campanha do presidente Lula, foi o primeiro partido, em termos de estrutura, a manifestar apoio ao presidente Lula. O presidente Lula tem o direito de fazer alteração, mas o que o PSB sempre reivindica é que o prestígio e a participação do PSB na gestão não seja diminuída. Até porque nós temos hoje 3 excelentes ministros, o vice-presidente Alckmin é um excelente ministro, além de ser um excelente vice-presidente, o Flávio Dino é um excelente ministro, e o Márcio França, que foi genuinamente o ministro indicado pelo PSB, é um ministro com muita capacidade operacional. Então, o que a gente coloca para a reflexão do presidente para o presidente Lula, para a sua equipe, é que considere essas questões, mas é lógico que não teve nenhuma conversa do presidente nem da sua equipe com a direção nacional do PSB, então nós estamos falando com base em hipóteses, em boatos ou notícias que vazam de alguma conversa. Nós não temos nenhuma informação oficial. Governador Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, nessa conversa aqui conosco, ao vivo na CNN. Até uma próxima, governador. Obrigada. Uma boa reunião aí para o senhor com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para vocês. Obrigada. E obrigada, Elane Batista. Daqui a pouquinho volta para falar mais com a gente sobre economia.